Vambora para o vídeo. Lembrando aí, está jogando por lá também. O chat lembra muito bem. Grandes lembranças, né, de Léo Pelé com a camisa do São Paulo. Renan, seu palpite para esses confrontos? São Paulo passa, Flamengo passa, Bahia passa, Fluminense passa do Inter, Cruzeiro passa, Palmeiras passa e Botafogo passa. CSA passa do Vasco. Perfeito. Estamos alinhados nesse palpite, Renan. Acho que vai ser a zebra, entre aspas, aí. Acho que esse é o jogo Sempre que vai tem, ser... sempre tem um. Sempre tem uma zebra. Que não seja, que seja nosso, né? É, que não seja São Paulo, né? Então a gente tem que eleger uma outra zebra aí nesses confrontos. Eu já escolhi o CSA, mano. Também escolhi o CSA. Seus palpites, Fernandão? O São Paulo, é normal que ele vá até onde? São Paulo. Diante dessa chave aí, né? Quero dizer. É normal que ele vá até as quartas. Em relação ao ano passado, eu acho que o São Paulo tem um time pior, mas enfrentou um adversário pior. Então acho que é mais difícil. O ano passado era Nacional de Montevidéu, nesse momento. Acho que o São Paulo era pleno favorito nesse confronto. Contra o Atlético Nacional não acho tanto. E aí pode ter a mesma, se passar, a mesma quarta de final do ano passado. Mas assim, cara, a gente tá falando, só lembrar as pessoas que é hoje. Sim. Nós vamos ter um mês de brasileiro antes dos confrontos da Libertadores, tá? Um mês. E Copa do Brasil antes também. Tem Copa do Brasil. Pode ser que o cara chegue na Libertadores já um pouco com refresco aí, né? A questão da perspectiva do São Paulo é não ter uma janela que mude o patamar do time como outros terão. Mas, sinceramente, tem outro ponto semifinal, para mim é possível. Se ele ficou a um pênalti, a uma bola contra o mesmo Botafogo numas quartas, de estar na semifinal, por que eu não acho que é possível estar na semifinal de novo? Lembrando que no jogo de ida, quem não estará no banco do São Paulo, Arnaldo... Zubeldia, lá em Medellín. Acabou de falar de do novo? Arrascaeta. Ele está suspenso como Arrascaeta, É isso. né? Ele tomou, foi o jogo do Talheres. Por causa do Zubeldia é mais fácil você lembrar, você imaginar que ele não vai estar do que ele vai estar. Então, vai estar... O lead é quando ele vai... Notícia, é Zubeldia estará no banco. Não vai estar no banco, então, contra o Atlético. O que é ruim, hein? Para jogar lá, o cara era importante lá, enfim. Vamos agora muito preocupado com o time atual, né? Essas derrotas, Mirassol e Bahia, de fato deixaram uma impressão, uma insegurança. Mas o São Paulo vai ter de volta jogadores como o Lucas Moura, como o Oscar, como o Alisson no próximo jogo, já Alisson, André Silva. Então, eles dão uma outra cor, uma outra força para o time, né? Se é para olhar, tentando lançar um olhar aqui positivo nesse momento de muito apequenamento da confiança do torcedor. Esperamos que voltem, né? Algum, pelo menos, né? Ou o Lucas, ou o Oscar. Algum desses esteja... O Marcos Antônio vai voltar, né? A lesão do cara é menos séria, né? O Alisson tá só suspenso, então, enfim. Esqueci dele. O time depois... Mas vai voltar quando? Quem? Né? Vocês estão falando para voltar quando? Estou falando para Libertadores. Depois da parada. Então, caso a caso, né? Marcos Antônio nem contratado está, né? Tem isso. Ele acaba no meio do ano, né? Mas está mais próximo de renovar do que o Juan, né? Mas queremos ver, né? Queremos ver para querer, né? Queremos ver para crer. Lembrando, a Libertadores só dias 14 e 21 de agosto. Ou seja, tem a parada, volta em dia 13 de julho, e a Libertadores é só um mês depois da volta, certo? Então, aí o São Paulo até lá tem Campeonato Brasileiro para sair do sufoco e a eliminatória da Copa do Brasil antes, uma quinzena antes, que a gente vai saber daqui a pouco, né? Então, Libertadores é só daqui a bastante tempo, né? E daí pode perder também, enfim, nessa maré de azar, esses jogadores voltam e pode se machucar de novo. Isso não... eu acho que não é só azar, eu acho que o São Paulo precisa ter uma outra com um perfil já definido do elenco. Ou muitos velhos, ou muitos novos, e com uma maratona maior do que aconteceu até agora, precisa ter uma estratégia diferente de utilização de jogadores, né? Eu acho que o Oscar não pode jogar mais de uma vez por semana. Por exemplo, talvez o Lucas só jogar em casa e na Libertadores. Tem que ter uma outra estratégia. O time do São Paulo não tem jogadores sãos. É a mesma coisa no Internacional. Está no mesmo buraco. O São Paulo tem o mesmo perfil. Porque senão vai machucar de novo, né? Vai machucar de novo. O ideal seria acrescentar, incrementar o elenco, como vários vão fazer. O São Paulo, por falta de grana, não deve fazer, né? Essa é a questão. Do CSA, do CRB, do Retrô, mas o Atlético Paranaense estava naqueles que eu não lembrava que estava na disputa. Embora esteja, passou, né? Passou pelo... Ele ganhou de quem? Do Brusque de 1-0. Tá na Série B, caiu ano passado,
Mas é um adversário, décimo na Série B. é um adversário sempre chato, mas vive um momento difícil, o Atlético Paranaense, mas eu tô com o 4 Arnaldo. vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Tô com o Arnaldo. Jogar no sintético é ruim pros caras que o São Paulo tem, é ruim pro Lucas, é ruim pro Oscar, pro elenco que o São Paulo tem, já meio esfacelado. Não vai ser mole, não. Sim, mas não reclamo do sorteio, podia ser pior. Acho que os adversários grandes, assim, outros times pegaram. O Corinthians pegou o Palmeiras, ruim pros dois. O Inter pegou o Flamengo, ruim. Tem Fluminense e Galo. Como? Inter e Fluminense. Galo Flamengo e Flamengo. quem? Galo e Flamengo. Você viu que os grandões se pegaram. Uhum. Quem saiu dessa foi o São Paulo e o Botafogo. Você viu que o Botafogo pegou o Bragantino, que tá muito bem. Não é? Sim. Não dá para reclamar, não. Não dá para reclamar. Não dá para reclamar. O Atlético, tá agora, como o Ale lembrou, tá recém-dirigido pelo Odair Hellmann. Tem um monte de jogador rodado, né? Tem o Patrick, ex-São Paulo, Kardec, ex-São Paulo, Léo Pelé, ex-São Paulo, o Juliano, ex-Corinthians, tal. Tem um monte de jogador experiente, mas não tá bem, de fato. Até começou bem a Série B, mas não vem bem agora. Tem um bom tempo até o confronto, né? A Série B não vai parar como a Série A, né? A Série A para durante o Mundial, a Série B não. Mas eu acho que não é dos piores diante da circunstância mesmo. Então, São Paulo aguarda a definição do mando, né? Isso vai ser antes do Nacional de Medellín. A gente daí depois vê a sequência dos jogos do Brasileiro com as Copas, a logística, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Mas eu não achei que foi ruim, embora na janela o Atlético tenda a se reforçar consideravelmente até para cumprir o objetivo de subir para a Série A, né? A intenção, depois a gente vai colocar o nosso grande Napoleão de Almeida, certo, Maurício, para comentar o momento do Atlético, ele sabe tudo do Furacão. Sim. Mas a intenção do Atlético é reforçar consideravelmente o time na janela para tentar subir de primeira divisão. Ó, o Felipe, curioso aqui. Mas o time foi sorteado nos primeiros 2 sorteios. Foi o primeiro time a ser sorteado nos 2 sorteios. Foi. Outra coisa legal aqui que o Gabriel Gonçalves falou, outra observação interessante. São Paulo passando pelas fases, vai ter overdose de tapetinho. Atlético Paranaense, Botafogo e Palmeiras. É verdade. Caraca, é verdade. Tem isso. Amigos, isso Furacão, falando que o São Paulo ia pegar mais sintético até o final do ano, né? Mas isso é só no Brasileiro. Verdade. Amigos, o Furacão, 10º, como disse o Alê, na Série B, 10 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, tá? Essa última partida aqui contra o Operário do Paraná, que terminou 2-2, o time foi Micael, Cauã Moraes, Abraão, Léo Pelé e Esquivel. Falcão, Felipinho e Patrick, ele. No ataque, o João Cruz, Renan e Luiz Fernando. Esse foi o time que entrou jogando. O Oswaldo Borilli falava, será o tetra da vingança na Libertadores. Atlético Nacional 2016, Botafogo 24, Palmeiras 21 e Vélez 94. Abraço, diz aqui o Oswaldo. Falando sobre seguinte, agora no sorteio do mando de campo, eu acho que é importante o São Paulo conseguir fazer a volta em casa, né? Por conta da logística, porque são jogos seguidinhos, né, Arnaldo? Vamos lá. Data base, primeiro confronto da Copa do Brasil. Repete, Ale. 30 de julho. Então, no dia 27, no domingo anterior, o São Paulo joga contra o Fluminense em casa, tá? Pelo Brasileiro. Certo? Depois seria a Copa do Brasil, primeiro jogo. Depois do primeiro jogo da Copa do Brasil, Internacional em Porto Alegre. Ou seja, Curitiba ou São Paulo não faz tanta diferença, né? Certo. Aí teria depois do Internacional em Porto Alegre o jogo da volta da Copa do Brasil. Aí teria Vitória em casa. Não tá ruim. Não tá ruim, não. Depois de Vitória é Medellín. Liberta. Certo? Exato. Medellín liberta. Exato. Depois de Medellín, aí é uma questão. Aí o São Paulo tem que fazer a escolha. Entre Medellín e Morumbi, jogo da volta, é Sport na Ilha do Retiro. Vai ter que ir com, como diz o Massini, sub-BB. Então, repetindo, são 5 milhões de euros mais 7 por atingimento de metas, o que pode totalizar 7 milhões de euros. Sendo que ele tem 16 anos e só vai poder ir quando fizer 18, correto? Então ele ainda fica no São Paulo para tentar, que é muito novo, 16, muito difícil ele dar um retorno esportivo ainda tão jovem para o São Paulo, mas ele ainda fica, certo? Ele é um lateral direito.
O Pedro Lima, que não é o meu sobrinho, mas é o jogador do Sport, o lateral, que era titular do Sport, né, e foi a maior transação de um jogador do Nordeste para fora, foi comprado no ano passado pelo Wolverhampton por 10 milhões de euros. Sendo que o Sport tinha 70% desse valor, tá? 7 milhões de euros, tá? Mais ou menos a mesma coisa. A gente, considerando que o São Paulo precisa vender jogadores urgentemente e consegue essa venda. Esse jogador ainda não subiu para o profissional. É uma grande promessa, mas existem muitas na história do futebol, a gente está repleto de grandes promessas que quando subiram não mostraram nada e se perderam por aí. Posto isso, esse é um valor que o São Paulo ganha e que ele poderá, com esse valor, mexendo ali na negociação, manter Juan Tressoldi e Marcos Antônio. Vamos dizer assim. Sob esse prisma, foi realmente um negócio muito ruim ou não? Ou é válido? Deixa eu juntar aqui a pergunta do Douglas aqui, ó. A venda do Ângelo deveria ser investigada. Por que um clube desesperado pro Grêmio aceitou receber tão pouco dinheiro em 2 parcelas, sendo que a segunda será paga em janeiro de 27? Exato. Então, primeiro tem esse porém, né? Só uma parcela cai agora. É mais para cumprir meta esse ano do que para qualquer coisa. Como disseram aí nas Alamedas do Morumbi, o Éder Tracinho do UOL sempre traz isso, ele falou, eu ouvi de um cara muito ligado ao presidente, a meta desse ano não é ganhar a Libertadores, não é ganhar a Copa do Brasil, não é escapar do rebaixamento brasileiro, é fechar no azul. Certo? Então, esses 2,5 milhões ele pode ajudar a fechar no azul. Primeiro, a grana de venda, assim como foi do William Gomes, ela não vai para investimento no futebol. Com o FDIC, com as amarras, ela não vai direto. Eu vendi 9 aqui o William Gomes, 2,5 o Ângelo e vou investir no time. Não, esse ano não é assim. Então, não é uma relação direta. Segundo, eu entendo uma venda dessa com a incógnita que é do jogador, desde que você capriche na negociação. O que está acontecendo é que, há muito tempo, o São Paulo, publicamente, via seu presidente, se declara desesperado em vender e vende mal, né? Então, eu acho a venda abaixo do que poderia ser um pouco melhor, e o percentual de manutenção deveria ser maior que 12%. Deveria ser 20%, 25%, né? Seria para um time que pode negociar, né? Que tem força de negociação. Hoje o São Paulo não tem, por isso que você falou. Todo mundo sabe que o São Paulo precisa de dinheiro. Aí você vai para uma mesa realmente sem poder trucar muito, né? Pois é, né? Tem acontecido. Na verdade, se a gente pensar, e eu recebi ali o Alexandre Guesbrest, é um especialista, e ele é bom porque ele guarda os trechos, não exatamente escritos ou publicados, mas os trechos gravados do Belmonte, Casares, mas sobretudo do Casares, sobre vender barato ou não. Você fica chocado, porque você começa a ver, inclusive em lives aqui no nosso canal, é a última vez que o São Paulo vai vender barato um jogador. Isso foi dito no nosso canal algumas vezes pelos dois e não se confirmou, né? Nesses últimos tempos, né? Vamos lá. O São Paulo é um time que tem uma dificuldade contra o Atlético Nacional, mas o Atlético Nacional é um clube que, na primeira fase, embora tenha sido depois segundo colocado do grupo do Inter, que eliminou o Bahia, mas ele ganhou. Venceu o Inter por 3-1. O Atlético Nacional é a síntese do que precisa para classificar na Libertadores, né? Ele ganhou os 3 jogos em casa e perdeu os 6 jogos fora. Que já significa que se você tiver um empate em Medellín, você encaminha a classificação. Porque ele não ganhou nenhum ponto fora. Sim, claro. Ele pode perder o Inês Trouxe, ele pode perder o Kevin Viveiros, pode ser outro time lá na frente. Sabemos de tudo isso. O Atlético Nacional pode se esfacelar e ser presa fácil. É um adversário difícil, mas o São Paulo é um clube que não perde a 5, 7, 9, mais 6, Libertadores? 15 jogos. Contando o ano passado. Ou seja, com o Zubeldia, o São Paulo nunca foi derrotado na Libertadores. Sim. O que indica, no mínimo, 2 empates e levar a decisão para os pênaltis. Acho o São Paulo favorito por esse critério. Né? O Atlético Nacional não ganha fora de casa, o São Paulo não perde a 15 jogos de Libertadores.